trago mais uma leitura da série Mensagem das Estrelas. Para quem não conhece essa série, eu vou colocar nos cards a playlist dessa série, caso vocês tenham curiosidade de assistir outras leituras. E se trata de uma leitura livre. Eu vou iniciar agora tirando um arcano maior. Os Enamorados. Despertar, a arte, felicidade, proteção angelical, passatempo e inocência. Eu vejo que se trata aqui de uma leitura a respeito da vida amorosa, mas pode também se encaixar em outra área da vida, porque eu vejo que o tema principal se trata da possibilidade de escolha. Eu vou adaptar para as duas situações. Eu vejo alguém aqui que pode... primeiro eu vou contar a história no sentido amoroso, porque me veio primeiro. Então, eu vejo alguém aqui que pode estar passando por um dilema amoroso. Essa pessoa pode estar comprometida, como também pode estar solteira. Mas eu vejo que esse dilema amoroso tem a ver com... Se ela estiver comprometida, eu vejo que pode haver opções, de fato. Pode haver um interesse numa outra pessoa e isso gerar dúvidas no próprio relacionamento. Se mantém o relacionamento ou se acaba investindo nessa nova pessoa que ela está interessada também. Se ela estiver solteira, existem opções, no sentido dela ficar em dúvida se ela se mantém solteira ou se ela dá uma chance para uma dessas opções. Ou se ela já quiser um relacionamento, ela pode estar em dúvida entre mais de uma pessoa. Em qual pessoa ela investe aqui para ter um compromisso. Em todo caso aqui, o fator principal é a possibilidade de escolha. E eu vejo que essa pessoa provavelmente despertou para uma realidade aqui através de algo que ela pode ter visto. Como eu estou falando aqui no sentido amoroso primeiro, então é possível, por exemplo, se essa pessoa está solteira e tem dúvida entre pessoas, é possível que ela tenha despertado interesse aqui em relação a uma pessoa específica por ter visto ou a foto dessa pessoa, ou ter visto que essa pessoa tem talentos, tem um lado criativo, um lado artístico muito forte, e essa própria pessoa da história também ter essas características, então existe essa afinidade. É possível que esse interesse pode ter sido despertado por conta dessa afinidade, ter esses interesses em comum, principalmente o gosto pela arte aqui. Música, pintura, fotografia,
tudo que é feito aqui com criatividade e que acaba traz a expressão das emoções, do que a pessoa pensa, das filosofias dessa pessoa. Então eu vejo que essa pessoa da história despertou interesse numa específica aqui por conta dessas afinidades. E eu vejo que a pessoa da história pode realmente, se estiver, mesmo que tenha aqui um relacionamento, eu vejo que há uma grande tendência dessa pessoa ter vários admiradores ou admiradoras aqui. Tem a carta da felicidade e o personagem está rodeada de anjinhos querendo a atenção dele ou dela. Então eu vejo que pode existir realmente essa questão de, talvez por essa pessoa da história ter esse lado artístico, para alguns pode trabalhar com isso, ou talvez por ter tanto gosto pela arte aqui, talvez arte visual principalmente. É possível que existam várias pessoas aqui admirando isso, e isso desperta o interesse nessas pessoas em relação a esse lado mais artístico da pessoa da história. E eu vejo que essa pessoa tende a ser muito espiritual também. Tem a carta da proteção angelical. Então eu vejo que, apesar de haver essas opções aqui à volta dessa pessoa, o que gera essas dúvidas, eu vejo que se ela se conectar com a espiritualidade dela, com a intuição dela, é bem possível que ela seja guiada para a pessoa certa, porque eu vejo que existe realmente dúvidas. É possível que dentre essas opções exista uma pessoa específica que se encaixa com os ideais dela de relacionamento, de parceria. E eu vejo que essa pessoa da história, se ela estiver solteira, ela provavelmente já sentiu quem seria a pessoa. E eu vejo que para alguns de vocês que vão se identificar com essa história, é possível que vocês tenham essa conexão forte com essa pessoa específica, mas por existir várias outras aqui, talvez várias outras interessadas, é bem possível que acabe distraindo a cabeça e gerando essas dúvidas. Então eu vejo que uma pessoa específica vai se encaixar igualmente aqui, vai ter muitas afinidades e vai, inclusive a personalidade vai ser complementar à personalidade da pessoa da história. E as outras opções são pessoas no sentido de passar tempo. São pessoas mais que talvez não tenham tantas afinidades assim, mas podem ter uma ou outra afinidade que acaba despertando também esse interesse. Mas se essa pessoa da história investisse em uma dessas opções que não é aquela que se encaixa mesmo nela, é possível que a relação se tornasse uma relação passageira. Então eu vejo essa situação aqui, e eu vejo que para que essa pessoa da história faça uma escolha, consiga tomar essa decisão, ela vai ter que se conectar com a espiritualidade dela, com o coração, para que ela consiga ser guiada para a escolha certa. E eu vejo que um dos fatores aqui que talvez ela não esteja percebendo por conta das distrações, dessas opções que distraem ela, ele ou ela, é a questão da inocência. Eu vejo que é possível que essas opções que distraem são pessoas que talvez não demonstrem ser o que elas realmente são. São pessoas que talvez usem uma máscara, tenham medo de ser transparentes. E a pessoa que vai se encaixar com ela aqui em todos os sentidos, a pessoa ideal,
é o contrário. Eu vejo que desde o início a pessoa vai ser transparente. Caso a pessoa da história já conheça, a pessoa está sendo transparente. Tem um quê de inocência também, mas não no sentido negativo. Essa pessoa é espontânea, essa pessoa não se preocupa com o julgamento alheio, não se preocupa com a opinião dos outros. Essa pessoa é o que é como se fosse uma criança. As crianças, elas não se preocupam com os outros, elas se expressam da forma como elas são, com a essência delas. E eu vejo que a pessoa ideal vai agir ou já está agindo assim. Só que a pessoa da história provavelmente não está percebendo isso por causa das distrações. E por ela dar muita atenção a essas opções. Se for aqui uma pessoa já comprometida, a pessoa da história já for comprometida, eu vejo que a história é semelhante. Vejo que nesse sentido, por existir esse compromisso e a tentação aqui de se envolver com uma outra pessoa, é necessário a reflexão se existe essa questão da transparência, da sinceridade, da espontaneidade no relacionamento atual, ou se isso é uma característica da pessoa que despertou o interesse, a outra pessoa que está gerando esse dilema. Então, dependendo da situação, em todo caso, a pessoa da história tem que se conectar com o próprio coração aqui e sentir qual seria a melhor escolha, se continua o relacionamento ou se busca investir nessa pessoa nova. Eu vou tirar mais 3 cartas aqui para o desfecho. Se for uma questão que não é amorosa, o que eu vejo que é para muita pouca gente aqui, eu vejo que também existe essa necessidade de se conectar com a intuição, com a espiritualidade de vocês, para conseguir não se distrair com as opções que estão surgindo aqui no momento e fazer a escolha certa aqui. E eu vejo que para alguns pode ser a respeito talvez de trabalhar com algo que gosta, mas ao mesmo tempo ter receio de abandonar o trabalho que possui no momento atual, mesmo que não esteja satisfazendo inteiramente aqui. Então eu vejo que alguns que podem se conectar com essa história, mas que não é uma história amorosa, pode ser em relação ao trabalho, podem querer trabalhar, por exemplo, com arte, algo relacionado à arte, a transmitir a beleza ao mundo, por trazer muita felicidade. Pode ser um hobby aqui que traz muita felicidade e que trouxe também, despertou para a ideia a possibilidade de investir como sendo uma carreira. Só que existe também a dúvida, o receio de talvez não conseguir obter estabilidade financeira através desse possível hobby aqui, dessa atividade que traz a felicidade. Então existe essa necessidade de se conectar com a intuição, com a espiritualidade, para conseguir ser guiado para a melhor escolha. Agora eu vou tirar 3 cartas para o desfecho. A missiva, amor fugaz e a liberação. No sentido amoroso, eu vejo que a pessoa da história realmente pode ter opções, inclusive pode ter contatinhos aqui, que essa pessoa se comunica, recebe mensagens, há conversas aqui, principalmente por aplicativos de mensagens, mas são pessoas aqui que são pessoas fugazes, como eu falei do passatempo aqui, são pessoas que talvez não tenham um interesse tão sólido assim, é só por uma questão de flerte,
Algumas pessoas podem fazer joguinho também. Existe uma certa dificuldade aqui para manter a relação com essas opções. Como eu falei, existe uma pessoa específica que não é assim, não se comporta dessa forma. Então é um fator determinante para a escolha. Como eu falei da questão da inocência, a transparência. A pessoa ideal, ela não vai ter dificuldade aqui para se relacionar, como pode estar tendo com essas opções. Não vai ser não vai ser uma questão fugaz, como diz aqui a carta do amor fugaz. Pelo contrário, eu vejo que a pessoa vai ser transparente em relação às intenções, vai deixar muito claro o que quer, não vai fazer jogos de desinteresse, por exemplo, não vai deixar na dúvida. E com a carta da liberação me remete a essa pessoa específica que vai liberar talvez a pessoa da história para um possível ciclo aqui repetitivo de se envolver com pessoas fugazes, pessoas que não se mantêm, pessoas que talvez até considerava essa pessoa da história como um passatempo e não como uma pessoa que fosse capaz de ter um relacionamento de longo prazo, um relacionamento sólido. Então eu vejo isso. Esses fatores vão determinar aqui qual é a pessoa ideal. E a intuição também vai guiar a pessoa da história para essa escolha, para a escolha correta, que é a escolha que se encaixa nos ideais dele ou dela. Se for uma questão que não é amorosa, eu vejo que relação a trabalho, por exemplo, que eu dei o exemplo anteriormente, eu vejo que pode ter havido ou está havendo várias oportunidades, ofertas aqui, o que gera essas dúvidas, mas eu vejo que essas oportunidades são coisas passageiras. Então, não são trabalhos que se mantêm, que trazem a possibilidade de ter uma estabilidade a longo prazo. Só que existe uma oportunidade específica que vai liberar desse ciclo, vai liberar a pessoa da história desse ciclo. E eu vejo que essa oportunidade tem a ver com uma ideia, a vontade de investir num possível hobby, numa atividade que sempre trouxe felicidade para essa pessoa da história. Só que talvez ela nunca tinha pensado antes na possibilidade de ganhar dinheiro com isso. E eu vejo que ao investir nisso, ela vai conseguir alcançar, não só vai continuar a se sentir feliz, porque ela está fazendo o que ela gosta, como também isso vai proporcionar aqui novas oportunidades e, consequentemente, maior nível de prosperidade na vida. Não só prosperidade relacionada a dinheiro, prosperidade também no sentido de viver melhor, de viver com mais satisfação, com mais paixão pela vida. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima leitura das mensagens das estrelas. Até lá!